Você sabia que Jesus foi tentado por Satanás? E qual a razão para que isso tenha acontecido? É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Logo depois que Jesus foi batizado por João Batista, ele foi para o deserto da Judéia e ficou orando e jejuando por 40 dias e 40 noites. É muito tempo. Se você pensar em jejuar e orar por 40 dias e 40 noites, você vai ver a dificuldade física que esse tipo de atividade inclui. É muito difícil fazer isso. E Jesus fez isso em preparação para o início do seu ministério. E durante esse período que ele passou no deserto, após os 40 dias e 40 noites de sacrifício físico, aconteceu uma coisa muito perturbadora. Satanás ousou tentar Jesus. Para acabar com seu ministério logo no início, para impedir que Jesus viesse a ser o Salvador da humanidade. O relato dessa tentação está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. E esse evento, os fatos acontecidos ali, trazem grande ensinamento para nós. A primeira dúvida que fica é como é possível Satanás tentar Deus? Porque sabemos que Jesus é Deus. A Bíblia diz em Tiago 1:13 que não é possível tentar Deus. Então, será que há uma contradição? A Bíblia está dizendo num lugar uma coisa e na outra está dizendo uma coisa diferente? Não. Satanás tentou o homem, o ser humano Jesus. Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. E ele se esvaziou da sua natureza divina, ele como que desligou, se é que eu posso colocar dessa forma assim, a sua natureza divina para fazer e conduzir seu ministério como um ser humano. É isso que nos conta a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 a 11. Jesus se esvaziou da sua natureza divina. Ele não deixou de ser divino, mas ele não apelou, ele não usou esse lado da divindade. Então, Satanás tentou o homem Jesus, tentou a natureza humana de Jesus, exatamente como ele faz conosco. E por isso esse evento tem grandes ensinamentos para nós. Mostra como o ser humano pode ser tentado, naquilo que ele pode ser tentado por Satanás, e como reagir a essa tentação, como se comportar de uma maneira exemplar frente a uma tentação de Satanás. O que Satanás fez para tentar Jesus? Ele tentou Jesus de três formas diferentes. Na primeira, ele desafiou Jesus a transformar pedras em pão para matar sua fome. Depois de 40 dias de jejum, é evidente que Jesus estava faminto. É natural, qualquer ser humano, depois de um jejum de 40 dias, fica faminto. Então, era uma tentação para que Jesus matasse a sua fome fazendo um milagre, transformando pedras em pão. A segunda tentação, ele desafiou Jesus a se jogar de um ponto alto para provar que os anjos viriam segurá-lo. Então, seria de uma certa forma uma demonstração da sua majestade, do seu poder. Me jogo de onde for e os anjos vão me salvar. E a terceira tentação, Satanás prometeu a Jesus o domínio sobre todos os reinos do mundo, caso Jesus adorasse a ele, Satanás. É interessante você prestar atenção aí que nessa tentação, nos vários momentos dessa tentação, Satanás usa versículos dos Salmos, usa versículos bíblicos. Isso demonstra que Satanás conhece a Bíblia muito melhor que a maioria dos cristãos. Ele sabe usar a Bíblia para o seu próprio uso, para o seu próprio benefício. Isso mostra como é perigoso
os versículos bíblicos tirados do contexto. Até Satanás usou isso, até Satanás fez isso. E nós vemos isso acontecendo hoje em dia. Doutrinas estranhas que são aparentemente apoiados na Bíblia, mas na verdade são versículos bíblicos tirados do contexto. E Jesus respondeu citando o Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, e colocou as coisas no seu devido lugar. O que Jesus respondeu para as tentações de Satanás? Quanto ao desafio para que Jesus conseguisse comida, transformando pedras em pão, fazendo um milagre, Jesus respondeu que o ser humano não vive só do alimento físico, mas também do alimento espiritual, que são os ensinamentos de Deus, a relação com Deus. Então, embora o alimento físico fosse importante, isso não pode se sobrepor à vida espiritual. E fazer um milagre naquelas condições, tentado por Satanás, seria um pecado, seria um erro. E isso é um ensinamento para nós. Nós não podemos colocar as nossas necessidades físicas na frente da nossa vida espiritual. Nós não podemos justificar pecados, o afastamento de Deus, através de necessidades físicas, através de ser preciso preencher e atender essas necessidades físicas. Foi isso que Jesus ensinou. E é um ensinamento muito poderoso. A gente vê com frequência cristãos justificando as coisas erradas que fazem, dizendo: eu merecia, eu precisava, eu tinha que conseguir isso, era importante para mim. Jesus ensinou aí. O pão era fundamental para ele depois de 40 dias, mas isso não poderia vir na frente da sua relação espiritual com Deus. No segundo tipo de tentação, o desafio de se atirar de um lugar alto para ser sustentado no ar pelos anjos, Jesus lembrou que isso seria tentar a Deus, seria provocar Deus a fazer um milagre que não era necessário, que não tinha qualquer propósito, porque seria Jesus se jogando de um lugar para Deus mandar os anjos sustentá-lo. Isso seria tentar a Deus. E nós vemos isso acontecendo hoje em dia. Pessoas, por exemplo, se recusam a tomar remédios para curar a sua enfermidade porque querem provocar que Deus faça um milagre nas suas vidas. Deus pode fazer um milagre nas suas vidas, mas Deus não vai fazer um milagre se não houver uma razão, uma justificativa dentro dos seus planos. Se o remédio está disponível e o remédio pode resolver o problema da doença, por que provocar, por que tentar a Deus pedindo um milagre? Jesus ensinou, isso não é necessário, não se faz isso. Não se tenta a Deus a fazer um milagre que não tenha razão, que não tenha sentido dentro dos próprios planos de Deus. Isto é errado, isso também é pecado. O terceiro tipo de tentação foi a promessa de Satanás de entregar o domínio dos reinos do mundo a Jesus, caso Jesus o adorasse. Era um prêmio enorme, era o prêmio de dominar o mundo inteiro. O que Jesus teria que fazer é simplesmente adorar Satanás. E Jesus respondeu: só se pode adorar a Deus. Isso mostra a importância da questão da adoração. Adorar é uma coisa muito séria aos olhos de Deus. E desviar a adoração de Deus para qualquer outra coisa é algo profundamente errado. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Qual foi o objetivo da tentação de Satanás para Jesus? Destruir o ministério de Jesus, fazer com que o ministério de Jesus se tornasse sem fruto. Se Jesus tivesse pecado, o ministério dele não teria mais dado os frutos que deu, ele não seria o salvador da humanidade. E Satanás fez isso através de duas coisas. Nas duas primeiras coisas, desafiou Jesus a usar seu poder para conseguir aquilo que necessitava ou julgava necessitar. Então, Jesus necessitava de pão, então faz um milagre para transformar pedras em pão. Jesus necessitava de proteção, embora fosse uma coisa meia forjada, porque Jesus não estava ameaçado naquele momento.
pedir a Deus que mandasse os anjos para protegê-lo. Então, usar o poder divino para conseguir preencher necessidade. E isso era um erro, porque Jesus tinha que operar e trabalhar aqui nesse mundo como um ser humano. E ele não poderia fazer isso, ele não poderia usar o seu poder para atender às suas próprias necessidades. E nós vemos isso claramente lá no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 41 a 44, quando Jesus já está pregado na cruz, sofrendo, morrendo. E os soldados romanos desafiam Jesus, dizendo: se você tem mesmo poder, saia dessa cruz, salve-se. É a mesma tentação. Jogue-se daqui do alto que os anjos vão segurá-lo. Se você tem poder, Jesus, saia dessa cruz, salve-se. E Jesus não se salvou, embora ele tivesse poder para fazer isso, como Deus que ele é. Ele não fez, ele não usou o poder que ele tinha, ele se sujeitou àquilo que ele precisava cumprir, ele se sujeitou aos planos de Deus. O outro objetivo da tentação era testar a ambição de Jesus. Será que Jesus tinha uma ambição de ser dono de todas as coisas materiais, de todos os reinos? Satanás entende bem isso, porque essa foi uma das razões da sua queda. Então, Satanás testou Jesus para ver se Jesus, na verdade, tinha em si algo semelhante a ele próprio, Satanás, que tinha caído por causa desse orgulho, dessa vontade de ser igual a Deus, de ser maior que Deus. E Jesus, embora Deus, ele é humilde. Ele não tem esse orgulho, ele não tem essa vaidade, ele não tem isso. E ele simplesmente recusou. Alguns comentários finais ficam aqui. Primeiro, repare que quando Satanás diz para Jesus que ia entregar para ele, Jesus, todo o poder neste mundo, se Jesus o adorasse, Jesus não chega para Satanás e diz: ó, Satanás, você está prometendo me entregar um poder que você não tem. Jesus não fala isso. Porque em outro local, lá em João 14:30, nesta segunda passagem da Bíblia, Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, Satanás sim tem poder sobre o reino do mundo. A gente sabe disso. Infelizmente, essa é a verdade. Esse mundo está imerso no maligno, está imerso no poder de Satanás, que domina boa parte das ações dos poderosos neste mundo. Satanás tinha o poder para fazer aquilo que ele prometeu a Jesus fazer. Jesus disse: eu não posso fazer isso, Satanás, porque eu só posso adorar a Deus. Deus é a minha única fonte de adoração. Mas não que Satanás não pudesse cumprir aquilo que ele prometeu. Eu já tinha falado sobre a questão da adoração. O ato de adorar é uma coisa importantíssima. Deus quer a nossa adoração, Deus quer o nosso louvor. E isso é fundamental. Quando Satanás pede a Jesus para o adorar, o que ele está querendo fazer é quebrar essa relação de Jesus com Deus, fazer que Jesus dirigisse a sua adoração para ele, Satanás, ir e ter a sua relação com Deus, Pai, totalmente prejudicada. O ato de adorar alguma outra coisa em lugar de Deus é extremamente sério. Muito cuidado com isso. Você poderia me dizer: mas eu não tenho outros deuses. Não tem? Será que o seu trabalho não é o seu Deus? O dinheiro não é o seu Deus? A família não é o seu Deus? Até o seu time de futebol não é o seu Deus? Será que essas coisas não vêm na frente de Deus? Será que se você tiver que escolher entre ir ao culto ou assistir o jogo importante do seu time de futebol, você não escolhe o jogo? Será que se você tiver que escolher entre Deus e ganhar mais dinheiro, você vai escolher Deus ou vai escolher ganhar mais dinheiro? Adorar outros deuses é algo muito sério, é algo muito perigoso, é algo que Jesus nos alertou: não faça nunca isso. Dos 2 mandamentos que Jesus nos deu sobre o amor,
O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. É para Deus que nós devemos dar adoração. Claro que podemos amar pessoas da nossa família, amigos, etc. Não há problema nenhum com isso, mas o amor no sentido de adoração, de ser a coisa principal, só a Deus. E o último ensinamento importante que vem dessa passagem é que Satanás se afastou depois que Jesus resistiu. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina em Tiago 4:7. Resisti ao mal e ele fugirá de vós. Quando Satanás nos tenta, se a gente resiste, o mal foge de nós, o mal se afasta de nós. E Jesus resistiu como? Com a sua fé, através do poder do Espírito Santo e citando a Bíblia, citando os ensinamentos que a própria Bíblia nos dá. No caso, ele citou o livro de Deuteronômio. Então, quando a gente resiste o mal, quando a gente resiste Satanás, ele se afasta de nós. Nós temos o poder para fazer isso. A nossa fé, a ação do Espírito Santo e a palavra da Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia fala. É isso que temos que fazer. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. É isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Amém.